Mas como as empresas vão fazer para se adequar e quais os impactos que a lei trará no dia a dia delas? Assim, você falou até de relação trabalhista mesmo, que é super importante, né? Eu acho que quando a gente fala em adequação, o caminho sempre seria se preparar. Então, as empresas ganharam um tempo muito bom, desde a edição da lei até a entrada em vigência. Então, é um trabalho braçal muito grande que as empresas vão ter que passar, de revisão de contrato, então eles vão precisar de um corpo jurídico ou terceirizado ou interno que seja muito bom no assunto. Então, a adequação ela é diária, na minha opinião. Ela não acaba antes da entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, e tem que ter muita reunião, tem que ter um intercâmbio, eu acredito, entre os setores da própria empresa. Então, não só a empresa, mas assim, o próprio escritório da advocacia também, ele vai precisar se preparar para receber essa demanda das empresas, mas também no próprio escritório da advocacia, na forma do planejamento, ele vai também ter que se adequar a essa lei. Mas é muita revisão do contrato, é muita reunião, conversa entre os setores. Eu acho que seria o caminho ideal para conseguir esse compliance em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Você acha que só o grande escritório de advocacia ficará afetado? Terá que se programar para isso, porque atende grandes empresas que são tributadas pelo lucro real, alguma coisa do tipo, ou qualquer escritório, tendo em vista que se tem cliente que é micro pequena empresa, também terá que ter essa preocupação? Eu acho que a pergunta que tem que ser feita, Pedro, estou tratando dados pessoais? Se aquela instituição estiver tratando dados pessoais, ela precisa se adequar. Seja grande, seja pequeno escritório. Por quê? Porque a multa, por exemplo, que é uma das sanções, existem várias sanções na lei, mas a multa ela é muito alta. Então, por ser pequeno, talvez o escritório não consiga pagar essa multa e entre em decreto de falência, por exemplo, num caso, porque realmente é 2% do faturamento com um limite até 50 milhões. Nem toda empresa, nem todo escritório tem essa capacidade de arcar com esse custo. Mas vamos lá, vamos dar um exemplo concreto agora. Certo. É uma loja de shopping center que é uma microempresa, empresa de pequeno porte, recolhe lá seus tributos pelo Simples Nacional. Essa empresa, obviamente, ela age, ela é uma fornecedora, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Sim. Como ela estará afetada? Ela vai ter que modificar o contrato de adesão dela que ela faz, ela vai ter que modificar a forma de atender o cliente, a forma de cadastro de dados ali, como vai fazer o cadastramento ali do cliente, ela tem que pedir alguma autorização, ter alguma assinatura. Qual seria assim, uma ideia de modificação de panorama para essa pequena empresa? Existem as hipóteses de tratamento de dados pessoais. Lógico que a mais comum e a que a gente mais debate as formas ideais de se buscar esse consentimento o consentimento, de buscar uma forma lícita de tratar os dados. Então, o consentimento é a base, porque a outra opção seria ou a lei autorizar aquele. Então, em muitos casos, você não precisa, porque está baseado numa lei. Uma lei obriga o consumidor passar a prever essa possibilidade. Sim, naquele caso específico. E uma relação contratual. Então, se você tem uma relação contratual que justifica aquele tratamento de dados, a vontade do indivíduo, o titular dos dados, está previsto naquele contrato. Se não existe contrato, se não existe lei, de uma forma bem geral, bem simples, precisa obter o consentimento e, o mais importante, precisa provar que obteve aquele consentimento, porque uma hora a autoridade pode requerer aquilo da empresa. Se a empresa não tiver como provar, aí é complicado. Naqueles contratos que as empresas de e-commerce faz, que bota lá, você vai fazer uma compra online, tem lá aqueles contratos que você aceita os termos lá. Sim. Aquilo ali já seria suficiente para esse tipo de empresa que realiza essa venda online? Ou, diante da LGPD, você acha que pode ter outra espécie de precaução? Porque aquilo ali, pouquíssimas pessoas no dia a dia leem. A própria União Europeia, né, que é um dos órgãos mais respeitados, que é a IDPB, que é o nível europeu em proteção de dados, ela faz certas recomendações que ajudam muito o papel da autoridade nacional na aplicação da lei.
e ela tem uma publicação específica em forma de obter o consentimento, e ela explica que esse consentimento tem que ser específico para aquele fim e tem que ser como se fosse divisível para cada extrato do consentimento que está sendo buscado. Então, não é só colocar uma caixinha com opt-in e está tudo certo. Eu aceito todos os termos, não, mas que termos são esses? Então, se você tem um fim específico, aí tudo bem, você coloca um opt-in, então tem que ser algo que, por exemplo, eu consinto que meus dados sejam tratados para esse fim específico, ao invés de eu tenho ciência que meus dados podem ser tratados. Não, isso não. A empresa tem que ser direta ao pedir esse opt-in, esse consentimento do titular dos dados. Ela não pode deixar em aberto. Talvez os meus dados, entendeu? Então, o titular dos dados ele tem que estar como se fosse com um poder de restringir, né? De dizer, não, eu não quero isso aqui. E de saber também, né, Lucas? Eu vi que tem que ser muito claro essa relação transparente, tem que ter um portal, não é isso? Isso. E o consumidor tem acesso aos dados que a empresa sabe dele. Exato. Não é isso? Isso, e tem até, dentro da própria lei, como uma das vertentes da proteção de dados, é o direito à informação. Então, um dos direitos do titular dos dados é o direito à informação. Como é que está sendo tratado, como é que foi que esse dado foi adquirido, porque eu acho que o que resume tudo é que proteção de dados pessoais é um direito fundamental. Então, quando a gente fala isso, que eu acho que essa é a cultura que a gente tem que criar na cabeça das pessoas, até como a própria função social da advocacia mesmo. Nós somos advogados, a gente tem que criar essa cultura na cabeça das pessoas de que a proteção de dados, a gente não está falando de uma lei que vai ser... Não, é uma lei que vai ser importante, mas a gente está falando de um direito fundamental. Com certeza.